Forte abraço, vamos novamente aqui ao Programação. É um Vamos prazer lá. estar com vocês, amigo internauta de todo o Brasil. A programação do 1º de maio continua. Teremos o prazer de receber agora grandes colegas, grandes companheiros e companheiras aqui para continuar o debate sobre esse momento histórico, né? Momento onde a gente passa o dia durante 13 horas ao vivo, debatendo sobre um tema tão importante e tão atual, né? E aí eu queria dar uma boa noite para todos aí, governador Ricardo Coutinho, seja bem-vindo, Rosilene, Daniel, vamos aqui conversando. Como o nosso tempo é pouco, né, pessoal, então a gente vai ser o mais dinâmico possível. Então, eu já vou entrar aqui com o tema introduzindo aqui, e eu acho que você já entra aí, eu vou passar a palavra para cada um por vez, tá bom? Ok? Vamos lá? Bem, a gente está vivendo um momento épico, um momento, vamos dizer assim, até catastrófico da humanidade, onde a gente está num momento de pandemia, e além da pandemia, a gente tem mais de 14 milhões de desempregados no nosso país, né? É uma coisa que a gente passa e vê esse número, a gente se assusta. E eu queria saber de vocês, e eu vou começar a palavra com o Ricardo, o que é que a gente pode fazer para gerar emprego e renda dentro das comunidades? Porque o que a gente vê é que com esse processo de pandemia e de desemprego, aonde mais é impactada na comunidade. As comunidades estão sofrendo demais, a situação está cada vez pior. E aí o que é que a gente pode fazer, de fato, para melhorar, produzir renda e melhorar a qualidade de vida desses moradores, Ricardo? Qual é o processo que a gente pode... Seja bem-vindo, mais uma vez. Obrigado, Lenine Dantas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, com a Rosilene, da UP, com o Daniel Pereira. Estamos vivendo. Eu vou ser muito sincero, né? Eu só acredito na retomada de um processo de geração de empregos mudando a política. A política que está aí, ela é absolutamente incompatível com geração de emprego, com bem-estar social, com soberania. Na verdade, o Brasil passa por um processo, desde 2016, de profunda destruição de tudo aquilo que, ao longo de décadas e décadas, mas na década anterior, tinha sido, e eu digo mais, timidamente conquistado, né? O Brasil fez uma reforma da Previdência que hoje ninguém mais se aposenta. Imagine um jovem entrar no mercado de trabalho hoje, ter que trabalhar 40 anos para chegar até os 65 para poder ter direito à aposentadoria. Efetivamente, você vai ter aí poucos por cento da sociedade que vai conseguir se aposentar normalmente. E a aposentadoria é um fator de unidade de uma nação. Uma nação que não consegue garantir futuro para quem trabalha ao longo da sua existência, essa é uma nação fadada ao fracasso. A reforma trabalhista quebraram isso também com a promessa de construir empregos, e nós estamos hoje com 15 milhões, fora os subempregos, né? Fora aquele cidadão que está essa hora agora, de domingo a domingo, em cima de uma moto, em cima de uma bicicleta, entregando geralmente comida, mas entregando coisas, e que se sofrer um acidente, ele para de ganhar, está fora do... Não tem qualquer proteção, não tem qualquer... Então, o Brasil, ele, por incrível que pareça, desde Temer, ele conseguiu ficar pior ainda na gestão de Bolsonaro. E você percebe a loucura, né, que ainda acomete uma parcela da nossa população, que hoje, 1º de maio, onde as centrais sindicais naturalmente, né, humanamente, responsavelmente, não fazem nenhum ato para juntar as pessoas, para proteger a população, né, você vê que quem sai às ruas são aqueles aficionados de Bolsonaro, que provavelmente não têm nem ideia do que seja o 1º de maio, não tem nem ideia, são eles que lutaram, que esguelaram de todas as formas para que o trabalhador continuasse a trabalhar mesmo no meio da pandemia. Foram eles que apoiaram a reforma trabalhista, foram eles que apoiaram a reforma previdenciária, ou seja, foram eles que buscaram destruir tudo aquilo que o trabalhador conseguiu construir ao longo de décadas de lutas assim, permanentes, né?
Então, eu acredito, Lenine, que a única condição que este país tem, não há outra, é mudar a política. Né? E observe que o Brasil está num anacronismo terrível, porque o próprio Estados Unidos sucumbiu, né? O neoliberalismo sucumbiu. Falta apenas alguém dizer que oficialmente está enterrado pelos piores serviços prestados à humanidade. Em 40 anos, eles em 40 anos, eles simplesmente tiveram a condição de destruir a Thatcher lá no Reino Unido, depois o Reagan. Eles destruíram tudo aquilo que significava proteção, né, solidariedade. Eles destruíram tudo isso em nome do neoliberalismo. E chegou num ponto que as maiores nações, os maiores países não conseguem sequer se proteger de um vírus. Então, isso derrubou um sistema e que é preciso colocar outro no lugar. E você percebe que o presidente dos Estados Unidos busca tomar a dianteira nisso, porque senão serão engolidos naturalmente pela China, né? Serão engolidos pela Coreia, serão engolidos por Singapura, serão engolidos pela Ásia. E o Brasil continua no pior momento. O Brasil ainda está professando uma coisa que faliu. E está professando porque esses que estão no governo são verdadeiros vendilhões da pátria. São pessoas que conseguem, como fez o Paulo Guedes recentemente, atacar na figura de um filho de porteiro o acesso à educação superior, o acesso à educação. Ou seja, é essa gente, é essa turma, né, que conseguiu chegar para governar o Brasil. E todo esse período de 2 anos e 3 meses, você percebe que o Brasil se transformou num laboratório de experiência da destruição. Né? Observe que o Brasil é o país com mais de 100 milhões de habitantes, o Brasil tem 208 milhões de habitantes, mas onde está concentrada essa experiência que é terrível. O governo Bolsonaro não tem uma política pública. Não tem uma. E não tem porque ninguém sabe, mas não tem também porque a estratégia é destruir aquilo que simbolize algo como uma nação, como futuro, como perspectivas, ou seja, tudo destruído. É o meio ambiente destruído, a saúde, estão conseguindo... o nosso maior handicap, a nossa maior conquista era o SUS, eles estão conseguindo destruir o SUS, não é? E eu, efetivamente, acredito que daqui até o próximo ano, nós precisamos ter uma agenda de recuperação das pessoas na rua, né? Eu até, numa época dessa, fiz uma postagem dizendo que eu me incluo nisso, nós temos a obrigação, nós que estamos nos vacinando, mas que precisamos manter os cuidados, nós temos a obrigação de reocuparmos as ruas. Os 60 a mais, né, precisam ir para as ruas para poder representar aqueles que ainda não estão podendo ir às ruas. E com isso, levantar, né, a autoestima, levantar a energia de uma população que está esgotada, né? Está esgotada, é preciso pautar isso. E mais do que nunca, eu penso que o Brasil ele não tem, não precisa de terceira via. O Brasil já tem a primeira via. A primeira via chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E essa primeira via precisa efetivamente ter a capacidade de ser protegida, mas ao mesmo tempo de construir, apresentar um programa mínimo que recomponha o Brasil, que cesse a destruição da Petrobras, da Eletrobras, das nossas maiores riquezas de um país, de uma nação, né? Que consiga restabelecer a dignidade de um país perante o mundo, hoje profundamente destruída, que consiga ter um programa de geração de emprego rápido, que não tenha medo de trabalhar a questão de uma renda universal. Isso para o capitalismo, isso é fundamental. O capitalismo sobrevive de gente que consuma, seja alimento, seja gasolina, seja isso ou aquilo. Então, essa não sabe, essa coisa da renda universal. Os países nórdicos, né? Os países nórdicos, Holanda, Noruega, está todo mundo discutindo por conta não da miséria, mas sim da automação,
da informatização dos meios de produção, que vem deixando umas parcelas cada vez maiores fora da linha de produção, digamos assim, fora do mundo do trabalho. Então, essas pessoas não podem, lá no caso deles, não podem deixar de participar, né, de consumir. Essas pessoas não podem ser abandonadas. Então, me parece que a tarefa dos setores populares, democráticos, progressistas e de esquerda é construir este programa e encarar as adversidades, porque não tem a menor dúvida, nós vamos ganhar as eleições. Bolsonaro foi eleito com a farsa da Lava Jato, né? Foi eleito com toda a mídia, toda ela, Globo, Record, tudo no mesmo pacote, o apoiando, mentindo, cada noite que se passava. Ele foi eleito com uma catarse, com eu vou chamar de maluquice, que tomou conta de uma boa parte da nossa população, né? Que de uma hora para outra achou que entrou numa verdadeira catarse anti-PT, que o PT era isso, que o PT era aquilo, e, na verdade, demonizou a política, criminalizou a política. E é isso que esses caras da Lava Jato, verdadeiros lesa-pátrias, conseguiram fazer. Então, Bolsonaro foi eleito com esse conjunto. Hoje ele não conta mais com a Globo, hoje ele não conta mais com vários setores que se desprenderam. Hoje ele provavelmente se aproximou do Centrão, mas o Centrão quer saber do poder. No primeiro, quando se aproximar o processo e perceber que aqueles 29%, 30% que Bolsonaro tinha, né, já não chega a 20%, e o próprio Centrão tira o time. Ou seja, nós temos tudo para novamente sensibilizar a nossa população e dar a ela uma perspectiva de futuro, né? uma esperança de reconstrução e reconstituição de um país e, ao mesmo tempo, de avanços para a grande maioria do nosso povo e, particularmente, para a classe trabalhadora. Maravilha. Amigo internauta que está conosco nessa programação especial, dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Você que está assistindo pelo Resistente, pelo Facebook, é um prazer ter a sua companhia aqui. Deixe sua pergunta também, a gente está aqui para responder, os companheiros vão ter o maior prazer de responder a pergunta de cada um. Boa noite, minha amiga Rosilene, seja bem-vinda, nossa presidente do UP da Paraíba. É com você a palavra, minha amiga. Boa noite. Vocês estão me escutando bem? Sim, pode falar. Tá tudo ok? Então, mais uma vez, boa noite a todos que estão participando, né? A gente está aí desde cedo fazendo atividades, né, na medida do possível, o Dia dos Trabalhadores, né? Muita gente diz que é Dia do Trabalho, é Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, foi conquistado por nós, a gente merece, né, que seja dito o Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, né? Então, boa noite a Daniel, né, meu amigo e parceiro aí das lutas sociais e partidário também, né, ao ex-governador Ricardo Coutinho, por a gente estar aqui dialogando, né? Então, eu sempre digo que o importante, né, é a gente poder estar sempre se colocando para melhorar a situação de fome, de miséria e de desgraça que vive nosso país, né? Então, a gente parar para pensar, né, que o nosso país, rico como é em recursos naturais, né, e a gente está vivendo uma produção de alimentação descontrolada, que isso gera fome, né, porque não se tem uma noção do setor de alimentação, do que a nossa sociedade precisa para se alimentar, né? A gente exporta muito e as pessoas estão passando fome, né? E isso é uma contradição do sistema capitalista, né? Então, na verdade, é uma das contradições desse sistema, né? Porque, além de ser um sistema que não nos serve, né? Também foi esse mesmo sistema que construiu o Bolsonaro, né? Então, a gente, às vezes, personaliza a pessoa, né? As questões sociais que a gente vive, as questões políticas, a gente acaba personalizando no Jair Bolsonaro, mas ele é fruto do sistema capitalista, né? Que cada vez usa uma peça para poder mostrar sua face, né? E ele, em especial, chega no momento em que a gente vive um avanço ou a implementação do fascismo no nosso país. Que, diga-se de passagem, né,
é uma das fases mais cruéis desse sistema, porque usa a própria contradição do sistema para poder se fortalecer, né? Para poder usar do discurso que não existe mais outra solução, que eu sou a solução, que a gente precisa transformar, né, como foi nas eleições, usou todo o discurso de corrupção que existia, todo mundo é corrupto, não sei quem é corrupto ali, foi preso aqui e tal, e aí se fortalece nisso e as pessoas acreditam que realmente, acreditaram, né, naquele momento, que realmente essa era a alternativa e a gente acabou vivendo, que nós estamos vivendo hoje, né, que é uma situação de desemprego, de fome, né? Nós estamos com mais de 400 mil pessoas mortas no nosso país. E essas pessoas mortas, né? Elas vão todas para a conta do governo, né? Porque não tomou medidas necessárias e jamais pensa na população, né? Que é apenas ali com a sua família, né? Com o que lhe rodeia, que é só se manter, né, manter-se ali sempre. Enquanto isso, as pessoas pobres e miseráveis do nosso país vêm cada vez aumentando. Nós estamos, né, infelizmente, com 13 milhões de pessoas, né, na extrema pobreza. Então, você parar para pensar que enquanto a gente está discutindo as noções básicas para a gente poder passar minimamente por essa crise política, econômica e sanitária, né, que nós estamos vivendo. Então, tem pessoas que não têm esgotamento sanitário nas suas comunidades, né, que não tem água para lavar a mão, que não tem banheiro, né. Então, esse discurso, né, da falta de saneamento básico, né, ele se tornou muito mais presente porque a pandemia escancarou essa realidade que a gente vive no nosso país, de desemprego, de fome, de miséria. E aí a gente tem uma política econômica, né, do governo federal que pensa, ou que diz, ou que brinca com a nossa cara para provar um auxílio emergencial de R$ 200 no primeiro momento, que depois foi para 600, com muita pressão popular, e aí esse ano chega a 150, e o gás de cozinha é R$ 100, daqui a 15 dias é R$ 100, né? Então, o quilo de feijão é R$ 8, né? Arroz, R$ 4, R$ 5, dependendo do local que a gente vai comprar. Então, é uma verdadeira desestabilidade econômica que a gente vive, né? Nesse país. E aí, o que é que nós precisamos fazer, né? Nós não podemos esperar por 2022. A nossa bandeira de luta, a nossa palavra de ordem todo dia, com certeza é o Fora Bolsonaro, porque a gente não sabe nem se vai estar vivo em 2022. A gente precisa construir alternativas hoje para a gente derrubar esse governo, né? Porque se a gente... claro que é importante a gente criar alternativas, como eu falei, é importante a gente pensar em derrubar esse governo também pelas vias eleitorais, mas a gente tem que ir às ruas, né? Claro, com todo cuidado, e quem pode, da maneira mais segura, para a gente poder ganhar esse governo para nós, né? Então, a gente precisa derrubar esse governo, que é um governo que não está sustentando, diferente do que muita gente, algumas pessoas dizem, o governo está se fortalecendo, não está, já perdeu vários aliados, né, em vários setores, porque nem para a própria burguesia esse governo está servindo mais. Então, quando não serve ao sistema, não serve para ninguém, né? Agora, a grande diferença é, se essa pessoa não serve para o sistema, a gente pega a outra e coloca no lugar. Por isso que a gente fala que nós precisamos derrubar o sistema, porque não pode pensar só na manutenção do parlamento, na manutenção do executivo. A gente tem que pensar na derrubada do sistema capitalista e na construção do socialismo. Porque se a gente ficar discutindo só a dança das cadeiras, então o sistema vai ser o mesmo, a opressão vai ser a mesma. E quem estiver lá vai servir a esse sistema que só traz fome, miséria, que mata, estupra as mulheres. Então a gente precisa, primeiro, derrubar o governo Bolsonaro, e aí, se vai ser pelos mais de centenas pedidos de impeachment que estão engavetados, se vai ser pela CPI que se instalou agora,
ou se a gente vai dar um chute e vai tirar ele de qualquer jeito. O que importa é que nós precisamos derrubar esse governo, a segunda coisa. E a terceira coisa é a gente cada vez mais fazer a propaganda da sociedade socialista. E aí eu vou para o que a gente estava, o que você falou no começo, da questão da geração de emprego e renda. Veja, nós precisamos pensar, eu acho que por muito tempo isso permaneceu na cabeça das pessoas, de pensar em cursos ou geração de emprego e renda para as comunidades, né? Esquecendo de levar as tecnologias para dentro da comunidade. É como se a gente pudesse só fazer coisas básicas, nada contra, né? Comecei na minha vida trabalhando como babá, com 12 anos de idade, eu já estava indo com minha mãe, ela é empregada doméstica, e a gente ia para brincar com a filha da patroa, né? Então, hoje eu entendo que era trabalho infantil. Então, levar as tecnologias para dentro das comunidades, veja, as crianças da comunidade, os jovens adolescentes, ao menos sabem o que é uma impressora 3D. Então, por que a gente tem que pensar sempre, e volto a dizer, nada contra, mas por que pensar só no curso de corte e costura? Porque a gente tem que pensar só no curso básico de informática. Não, a gente primeiro tem que fazer com que essas pessoas, os jovens adolescentes da comunidade, eles tenham acesso à universidade, acesso e permanência. Uma vez eles tendo acesso e permanência à universidade, eles vão conhecer, primeiro vão ter outra visão de mundo, né? Vai poder disputar a vaga de emprego com o filho da patroa, né? Com o filho dos ricos, porque ele vai ter a mesma qualificação profissional, mas para isso a gente tem que pensar nessas novas tecnologias, nessas novas alternativas para a gente levar às comunidades. E aí a gente tem várias coisas, a gente tem o exemplo das lavanderias comunitárias que a gente pode implementar nas comunidades, que é uma geração de emprego e renda, e valoriza a questão do trabalho das mulheres que trabalham por ganho, que lavam, como a gente diz, né, por trouxa, que é a trouxa de roupa. A gente consegue implementar uma economia solidária dentro das comunidades, né? Então, são várias alternativas. As próprias cozinhas comunitárias, que não pode ser só um espaço onde distribui alimento. Ali é preciso que exista, né, um processo, né, primeiro de entendimento, né, e depois que ali mesmo gere a renda, o emprego para aquelas pessoas que estão ali, né? E a gente parar com essa coisa, assim, de, para as mulheres isso, tem curso para as mulheres para isso, tem curso para os homens para isso, existem cursos. Quem escolhe o que faz é você, se é para mulher, se é para homem, não existe isso. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais pensar nessa nova composição de tudo que a gente está vivendo, para que a gente possa não só gerar emprego e renda, mas que a gente possa gerar condições das pessoas se sustentar e das comunidades se autossustentar, né? Porque a desvalorização das pessoas da própria comunidade, né, gera aquele discurso de que nós estamos à margem dos rios, no caso do Rio Jaguaribe, né, que a gente mora, para poder acabar com o meio ambiente. Aí justifica que ali tem pessoas sem educação, ali justifica que tem pessoas que poluem o rio, nos tiram dos nossos espaços e coloca naquele espaço um parque linear, que é o que estão construindo, porque vai dizer que ali sim, né, pode ser gerado emprego e renda. Então, a lógica da construção da cidade, ela não pode ser pensada de cima para baixo, né? Ela não pode ser pensada numa cidade turística, ela tem que ser pensada numa cidade para seus moradores, né, para as pessoas que moram nela. E nós produzimos a riqueza nesse país. Nada mais justo do que nós possamos construir isso. Então, só para poder encerrar esse primeiro momento, né? Então, eu acho que nesse momento a palavra de ordem para a gente restabelecer a economia, para a gente restabelecer tudo, é a gente derrubar esse governo e aí a gente construir essa outra alternativa política que tem nome, que é o socialismo. Aí sim a gente nunca mais vai viver essa situação de morte, de fome, de miséria que a gente está vivendo no nosso país. Maravilha. Meu amigo Daniel Pereira, novamente a Rosilene já entrou na sua área aí de economia popular, solidária. Nosso amigo que faz um grande trabalho em João Pessoa aí, na grande João Pessoa, com as áreas comunitárias. É com você a palavra, meu camarada. Primeiro, consegue me ouvir tranquilo aí, todo mundo? Perfeito.
Pronto. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite, né, da roda de conversa, dizer que são espaços como esse que vão permitir ao povo trabalhador desse país, né, conseguir ter informação de qualidade, já que os grandes meios de comunicação, né, não permitem que o povo tenha espaço de fala. Isso a gente já vem discutindo na comunidade São Rafael há 20 anos, quando a gente montou a Rádio Comunitária Voz Popular, e tentando fazer dessa comunidade uma comunidade ainda mais forte. Está aqui nesse momento, fazendo esse debate, tendo Rosilene como presidente estadual de um novo partido, né, que não é apenas um novo partido, né, mas que é um partido que aglomera todas essas pessoas que acreditam que, de fato, essa revolução socialista pode mudar esse país, é importantíssimo, né? Está aqui também com o ex-governador Ricardo Coutinho, com você, Lenin, fazendo esse trabalho de discutir e mostrar para a população a importância que o povo unido, organizado, tem para mudar a nossa sociedade, é fundamental. Fez uma pergunta importantíssima, como é que a gente faz essa mudança, como é que a gente gera trabalho e renda dentro das periferias? De uma forma simples, garantindo que esse povo possa estar organizado e fazendo uma coisa que um grande brasileiro fez durante anos, que foi discutir um novo modelo econômico, social e político, que é a economia solidária. O nosso grande professor Paul Singer, né? O grande professor Paul Singer nos dizia que é nesses momentos de crise, por exemplo, que a gente consegue fazer, de fato, o povo se organizar e descobrir essas alternativas para se manter vivo. Hoje a gente está tentando se manter vivo, literalmente, porque nós não temos nem vacina, porque esse desgoverno que está no país, né, ele, como Rosilene colocou, ele precisa cair. Isso é o primeiro ponto e é o ponto fundamental que a gente precisa discutir nesse momento, nesse país. Esse governo não se sustenta mais e, não se sustentando, ele não precisa apenas cair, ele precisa ser preso. Esse cidadão que hoje é presidente da República, ele precisa ser preso assim que ele sair da presidência da República e todos que o seguem. A gente não está aqui discutindo que isso é apenas uma questão de uma pessoa que assumiu a presidência da República e foi incompetente na sua gestão. É uma pessoa que desdenha, né, de tudo e de todos, e no pior momento que uma sociedade poderia estar passando, que é uma pandemia. Nós precisamos fazer com que essa extrema-direita, assim como aconteceu na Europa com o fascismo lá na Itália de Mussolini, ou com o nazismo na Alemanha de Hitler, as pessoas que hoje tentam dialogar ou discutir sobre o fascismo ou sobre o nazismo, elas são presas nos seus países. A gente não pode deixar essa extrema-direita que chegou ao poder, por exemplo, aqui no país, passar impune após a queda desse governo. Nós precisamos fazer com que essas pessoas que são a favor e que hoje, de forma direta, como o Ricardo colocou, estão fazendo protestos na rua, porque não sabem nem o que é o 1º de maio, por exemplo, né? Essas pessoas têm que ser presas, elas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos e por suas palavras, que não são apenas palavras ditas ao vento, como o deputado federal que falou sobre o Supremo e as demais coisas que a gente ouviu e não vamos repetir aqui. Essas pessoas precisam ser presas para provar que a nossa democracia é forte e que a gente não pode deixar um grupo pequeno, porque eles são um grupo pequeno, eles sim são minoria, possam fazer o que eles estão fazendo no nosso país e destruir todas as políticas públicas que nós, com todo o trabalho, conseguimos construir em pouco tempo nesse país e, de uma vez só, foram derrubadas, né, diretamente por esse governo. E aí, quando a gente coloca isso, coloca para dizer que existe sim uma alternativa a esse modelo capitalista. Existe a economia solidária. Rosilene colocou alguns exemplos concretos que podem ser realizados dentro das periferias, por exemplo, para garantir a geração de trabalho e renda, porque aí é um outro conceito que a gente precisa ampliar. Quando a gente vai fazer essa discussão, a gente fala muito no trabalho e emprego, mas o emprego é apenas uma parte desse contexto maior que é o trabalho. Quando a gente discute, por exemplo, a criação de alternativas financeiras dentro das periferias, como nós fizemos na comunidade São Rafael, com o Banco Comunitário de Desenvolvimento, por exemplo, e a moeda social, Ricardo lembra bem disso quando foi prefeito e governador do estado, só para vocês terem um exemplo, se nesse momento esse atual governo da Paraíba tivesse investido nas políticas de economia solidária, de finanças solidárias, nós teríamos exemplos ainda mais exitosos. Só o ano passado, na cidade de Remígio, que é a 4ª cidade da Paraíba a ter um banco comunitário apoiado pela prefeitura local, só o ano passado, o Banco Comunitário da cidade de Remígio movimentou mais de R$100 mil em moeda social na cidade, Ricardo, fazendo com que, antes, uma economia que era forte por ter o seu comércio local, mas que não se articulava
totalmente, porque não tinham uma experiência como do Banco Comunitário, por exemplo. Hoje as pessoas não precisam sair de Remígio para pagar suas contas, porque os bancos, Ricardo lembra disso, os bancos da cidade de Remígio foram explodidos, mas o Banco Comunitário lá da cidade hoje pode fazer com que qualquer morador da cidade de Remígio possa pagar suas contas, inclusive moradores de outras cidades. Imagine quanta renda a gente faz com que fique no território e com isso a gente gere, de fato, trabalho e renda a partir de uma articulação e a partir do cooperativismo e do associativismo. A gente precisa rediscutir esse modelo de trabalho onde as pessoas querem continuar sendo empregadas. Nada contra quem quer continuar sendo empregado, mas nós temos outras alternativas que podem fazer com que essa sociedade seja muito melhor, se gere muito mais renda e que essa renda seja muito mais distribuída de forma correta do que esse modelo que nós temos. Então, investir na economia solidária e principalmente nas finanças solidárias, e esse foi um dos erros dos governos passados, não acreditar que as finanças solidárias fariam a mudança de fato nos territórios. Hoje, quem controla praticamente todo esse modelo capitalista que nós vivemos é o sistema financeiro. E esse sistema financeiro ele é extremamente perverso. Uma pessoa pega um empréstimo de R$1.000 e se ela não pagar em dia, Ricardo, ela vai pagar R$3.000. Isso é um absurdo. A gente tem uma política, tem uma lei que diz que não pode ter agiotagem no Brasil, mas você permite que um banco, por exemplo, empreste R$1.000 e cobre R$3.000 se a pessoa não pagar em dia. É um absurdo, enquanto os bancos comunitários, por exemplo, como o da São Rafael, o de Remígio, o de Lagoa de Dentro, o de Pombal, fazem empréstimos sem juros, articulam a economia local, dinamizam essa economia e garantem renda dentro do próprio território. E isso eu não estou falando nem dos fundos rotativos solidários, que também são outras experiências fantásticas que nós temos no nosso estado. Isso eu não estou nem falando das rádios comunitárias que geram trabalho, formação e qualificação dentro das comunidades, para os seus adolescentes e jovens e moradores dessa periferia. A gente precisa, a partir do que Rosilene colocou, dentro desse potencial da periferia, garantir que essa periferia consiga gerar sua renda dentro do seu próprio território. Não adianta tentar ficar criando, como Rosilene colocou, só aquele curso básico para a periferia ou para os moradores dos distritos das cidades do interior, achando que só aquilo vai ser suficiente para garantir essa geração de trabalho e renda no território. Não vai ser mais. A gente está chegando num outro nível e a tecnologia está nos permitindo isso. A gente precisa garantir, como Rosilene colocou, que essa molecada da periferia tem acesso à impressora 3D e à impressora de corte a laser, por exemplo, e para que dentro desse território a gente consiga voltar a fazer coisas que se faziam lá atrás, por exemplo, quando se tinha marcenaria no bairro, e que por conta da grande indústria, essa marcenaria acabou. E agora, na pandemia, se precisa mais do que nunca desses marceneiros do bairro, por exemplo, porque você não podia ir para a loja, porque a gente está no período de pandemia, do isolamento, e está tudo fechado. Quem é que faz o móvel lá? É o cara do bairro. Na São Rafael a gente tem essa experiência. Então, nós precisamos, cada dia mais, investir nas economias periféricas, entendendo que a economia das comunidades carentes, das favelas do Brasil, são extremamente potentes. Não à toa, uma pesquisa da Time de alguns anos atrás mostrava que circulava mais de 100 milhões de reais nas periferias do Brasil. Então, imagine quanto é potencial esse mercado. E se a gente consegue fazer com que essas periferias se mobilizem e se organizem ainda mais, a gente, de fato, vai ter geração de trabalho e renda dentro dos territórios, sem precisar que esse trabalhador, essa trabalhadora, saia do seu território e tenha que depender desse modelo capitalista que só faz sugar do trabalhador e da trabalhadora. E aí, para esse momento, dizer mais uma vez o que Rosilene colocou, né? Que a gente só muda isso, muda pela política, como o Ricardo colocou, por novos gestores, mas muda fazendo com que esse governo hoje, mais do que nunca, que é o governo federal, ele caia, mas não apenas caia, saia da presidência da República, mas, como eu coloquei, que seja preso, porque não dá para a gente manter um cidadão como esse na presidência da República e, quando ele sair, mantê-lo solto. Maravilha. Meu amigo internauta que está conosco nesse dia maravilhoso, nesse dia especial, dia dos trabalhadores, né? Das trabalhadoras, como a nossa amiga Rosilene enfatizou bem. Então, é um prazer ter vocês conosco. Deixe seu like, compartilhe nesse processo democrático, processo político, nesse momento tão difícil que estamos vivendo, um momento de descaso, de desgoverno, onde cada vez mais as empresas estão indo embora do nosso país, né? Atualmente foi a Ford e outras mais, nossos distritos industriais cada vez mais abandonados, e
como nosso companheiro Ricardo falou bem, isso só se resolve no processo político. A gente precisa tirar o poder que está aí, o político que está no momento no governo. Com esse governo, a gente não vai avançar. Então, a gente precisa de impeachment já sim, a gente precisa de eleição já. Não adianta também ter só o impeachment e mudar só, entrar vice ou outro lá e ficar o mesmo bando. A gente precisa de eleição, para que a gente possa realmente voltar ao governo e voltar às políticas sociais, às políticas públicas de verdade que avançam esse país. Dentro dessa visão, Ricardo e os demais, a gente vai entrar no outro bloco agora mais rápido, mais curto. Como é que a esquerda vai conseguir entrar e como a esquerda normalmente voltar, de fato, a dialogar mais profundamente com as comunidades. A gente vê claramente que, infelizmente, houve um afastamento dos movimentos sociais, da base, e a gente precisa voltar. Apesar desse momento de pandemia, a situação que a gente vive, mas a gente tem que arranjar soluções para estreitar esse diálogo, para educar o povo politicamente, para que o povo também possa forçar esse processo de impeachment acontecer. É preciso ter a educação popular, a educação política na comunidade. Então, com você, Ricardo, a palavra. E aí os demais, mais curto, Ricardo, 3, 4 minutos no máximo, aí para a gente encerrar na hora aqui. Obrigado. Primeiro, minha concordância e minhas felicitações às palavras de Daniel e de Rosilene, e a sua também, Leni. Não é? Eu acho que tem uma coisa mais profunda, né, nisso. Se você observar bem, do ponto de vista dos movimentos sociais, à medida que, eu vou chamar de forças populares, né, forças populares que vinham de partidos populares, particularmente do PT, que é o maior partido, mas que começaram a ganhar administrações, evidentemente que os seus quadros, e uma grande parte deles eram dos movimentos sociais, eles tiveram que se dividir ou então que sair dos movimentos para poder tentar segurar as administrações, né? Você não podia governar também com quem era contra você. Você tinha que trazer o pessoal que era do lado. E isso fez com que houvesse uma grande migração de pessoas, de quadros políticos em direção ao Estado, seja ele municipal, estadual ou então a União. É claro que isso iniciou um processo de enfraquecimento dos movimentos, que não houve uma renovação, né? Esses movimentos, com raras exceções, naturalmente, né? Eu estou aqui falando de um universo muito maior do que a experiência que você possa ter num bairro ou possa ter no outro, mas os movimentos se ressentiram disso, né? Depois, os próprios governos ditos ou advindos desse campo popular, eu acho que eles trabalharam de uma forma muito insuficiente, né, essa questão da educação popular. Eu acho que o próprio governo federal, nos anos que o Brasil teve o Lula e teve a Dilma, não investiu minimamente, porque talvez não acreditasse que um novo golpe era possível. Afinal, todo mundo estava ganhando ali, empresários ganhavam, os rentistas ganhavam, então era mais ou menos um modelo de sociedade onde a classe D estava indo para C, e aí você tinha uma mobilidade social. Lendo engano, porque além da questão social, além da questão econômica, você tem uma questão que vem lá do período da escravidão, né? Você tem uma negação por parte de uma superestrutura, uma negação umbilical, né, inerente a si próprio, em relação às massas populares, às classes populares, né? E isso no Brasil, isso é real e é concreto, né? Evidentemente que essa crença de que não haveria o golpe, ou então que esse processo continuaria sempre, é uma crença totalmente furada, e nós pensamos que na hora que precisa o povo se levantar, o povo não estava nem aí, estava suscetível às propagandas da Globo, às manipulações da Globo, das manipulações das demais, né, aos blogs que tem em cada estado, essa coisa toda. E nós realmente não conseguimos ter, no momento em que governávamos, né, ou seja,
ter instrumentos ou ter condições de ter implantado instrumentos que permitissem aos trabalhadores, principalmente, né, às comunidades se organizarem de uma forma muito mais. É claro que algumas coisas avançaram, né? A economia solidária, que antes não era nem falado, o Daniel sabe disso, mas ela passou a entrar numa determinada agenda. Então, você teve, né, bancos populares que eu falo, são bancos comunitários, né? Você teve experiências começando a girar pelo país. Mas eu acho que nós falhamos foi aí, né? Então, o investimento na primeira autonomia dos movimentos. Autonomia dos movimentos. Não tem porque você tem medo da autonomia. A autonomia tem que existir, porque os trabalhadores, porque as comunidades, elas têm que construir caminhos próprios. E ela, a partir desses caminhos próprios, a partir do seu próprio aprendizado, ela vai ter capacidade de naturalmente avaliar quem é quem no jogo, né? Eu tenho certeza que se nós tivéssemos um grau de consciência e de organização mais forte, jamais um golpe daquele, uma patuscada daquela vinda do parlamento com a mídia e com a justiça teria passado, e muito menos um Bolsonaro teria surgido. Mas eu acho também, né, concordando com o Daniel, concordando com a Rosilene, é que para que a gente chegue a algum destino é preciso ter os passos concretos, né? Todos nós sabemos disso, né? O Lenin ensinou isso para a gente, né? Precisa ter os passos concretos, né? Porque nós não vamos chegar no fim da escada sem percorrer, né, cada degrau. Nós temos que fazer os degraus. E eu acho que essa situação que a gente vive hoje, né, respeitando, claro, quem pensa diferente, mas essa situação que a gente vive hoje é uma situação totalmente atípica, né? Vocês são muito mais jovens, mas com certeza há 10 anos atrás não se pensaria que se chegaria a isso em tão pouco tempo. Não se pensaria que um país que em 2015 tinha 2,8% da população com insuficiência alimentar, Rosilene, 2,8%, o que era 15%, o que era 20%, cai para 2,8%, e agora já recompõe aquilo lá da época de FHC. Então, em muito pouco tempo, se desestruturou tudo, porque a agenda da população, na cabeça, né, passou a ser outra. Passou a ser uma agenda onde está tudo confuso. Compreende? É claro que se a gente pudesse ter um botãozinho para dizer, olha, está todo mundo agora, nesse momento, alerta, né? Está todo mundo, nesse momento, com capacidade, com condição de ter uma consciência ampla, mas nós temos um longo processo pela frente, né? Para isso é preciso, repito, ter autonomia dos movimentos, é muito importante isso, né? Reconhecer as experiências bacanas, como na São Rafael, como em alguma época no São José, como as coisas estão espalhadas, como a experiência do MST, a resistência do MST. O MST é algo muito importante que tem aqui dentro do nosso país, experiência solidária, na essência solidária, né? Com muita disposição de lutar. Então, me parece que esse é um processo que nós vamos ter que passar novamente, e eu digo, penso eu, né, com todo respeito a quem não pensa dessa forma, mas é um processo muito delicado, muito difícil, né? O que a gente vivencia hoje, escuta o que eu estou dizendo, nem da ditadura militar, onde você sabia de onde vinha a bala, de onde vinha o canhão, de onde vinha o tanque, né? Nem na ditadura militar nós passamos. Hoje, o ódio começou a sair de dentro das pessoas, né? Companheiro que você convivia ali, sabe, convivia ali de entregar panfleto, vira de lado totalmente, com o maior absurdo, né? Dizendo os maiores absurdos, ou seja, né? Então, toda essa situação me faz crer que os caminhos são bem mais difíceis, e é preciso que aqueles todos que pensam diferente, e é importante pensar diferente, nós não podemos ter uma hegemonia e no restante vai todo mundo, não é assim, não é isso que eu digo que é importante pensar diferente, mas que estrategicamente, né, em alguns momentos de confronto, de conflito,
E a área eleitoral é uma dessas áreas, não é a área única, é uma dessas áreas. Nesse momento, é preciso que a gente tenha a capacidade de aglutinar forças, derrotar o adversário como uma etapa, apenas como uma etapa, né? Que é necessário que ela realmente se estabeleça. De resto, agradecer a vocês o prazer de dividir aqui esse tempo, agradecer a Lenine e a todos que fazem a TV Roda de Conversa. Prazer todo nosso. Amiga Rosilene, 3 minutos com você. Deixa eu marcar aqui meu tempo, porque eu falo demais, senão não vai dar certo. Me desculpe, viu? Eu falei demais aí, me desculpe. Nada, companheiro, nada. É a vontade que a gente tem, né, de expressar tudo e aproveitar o momento. Bem, eu penso o seguinte, sabe? Eu acho que a gente não pode nunca deixar de fazer o trabalho de base, né? O trabalho social, porque quando a coisa apertou mesmo assim para o lado do PT, no caso, que sofreu o impeachment, né? Então, quem foi para a rua, quem foi defender, né? Foram os movimentos sociais, né? E talvez foi esses mesmos movimentos, as mesmas organizações que não teve suas pautas totalmente contempladas também dentro desse mesmo governo, mas que percebeu que naquele momento a gente precisava, né, reconhecer que apesar das nossas diferenças que temos, porque senão seríamos um único partido, a gente precisava, naquele momento, ter uma luta, alguma coisa que nos unisse. Então, esse trabalho de base, né, ele serve como formação política para as pessoas, né? Porque, além da gente fazer o trabalho de base, a gente fala muito de trabalho de base, mas o que é o trabalho de base? É a gente reunir as pessoas, a gente dar a formação política para as pessoas, para que elas percebam a situação que vivem, aí elas vão começar a fazer ligar um ponto ao outro, né? Que a questão social não está desassociada das questões políticas, e aí elas vão começar a perceber, né, que é preciso entrar na política para transformá-la, né, e depois substituí-la. Então, se a gente não faz esse trabalho de formar as pessoas, né, para que essas pessoas mais tarde nos substituam para tocar a luta, vai ser sempre, as pessoas vão sempre se sentir como massas de manobra. Eu digo, vamos todo mundo ali, a pessoa diz, eu vou, sei nem o que é, mas eu vou. Então, trabalhar a consciência das pessoas não é um negócio fácil, não, né? É difícil, porque o sistema é corrupto. E ele corrompe também, muitas vezes, a mente das pessoas. Por isso que algumas pessoas, né, preferem estar dentro da estrutura de algum governo, porque acham que ali vai trazer certo benefício. Mas isso é uma coisa não só de essência, mas é uma coisa social que é construída, né? Então, a gente precisa sempre tratar dessas questões de formações políticas, de formações sociais, para que a luta das pessoas seja uma luta consequente, seja uma luta de derrubada do governo, derrubada do sistema. E a outra coisa também, nós precisamos formar quadros políticos, né? Se a gente investe sempre em uma pessoa só, sempre na mesma pessoa, a pessoa morreu, pronto, acabou, o coronavírus matou. E aí, quem vem? Então, a gente precisa formar novos quadros políticos, né? E formar esses quadros políticos precisam vir da base, porque é legítima a sua luta, é legítimo o que você vive, o que você vai expressar, né? Então, quando a gente faz esse trabalho, né, de base, esse trabalho social, de formação, a gente também estamos ajudando a sociedade, né, a ser uma sociedade educada, porque a educação transforma, né? Eu sou professora, sou pedagoga, sou defensora da educação, e eu sei como a educação transforma as pessoas. Então, a educação popular, a educação política, ela é necessária. E aí, né, para ir terminando, né, dizer que nós, da Unidade Popular, nós também nos organizamos em núcleos, né? A gente tem núcleos espalhados nos bairros, nas comunidades, nas universidades, nas portas das fábricas, com os trabalhadores da limpeza urbana, com os trabalhadores da educação, porque são setores que produzem, né? São setores que estão altamente ligados a questões políticas e econômicas desse país. E a gente faz essa formação, né?
Então, é preciso que a gente nunca abra mão disso, do trabalho de base, do trabalho social, e jamais ter ilusão de classe. Nunca podemos ter ilusão de classe. Jamais. Então, agradecer demais a participação. Sempre que precisar, estamos aqui à disposição. E se a gente pudesse falar até amanhã de manhã, mas abraço forte a todos. Com certeza. Acho que 4, 5 horas ia ser pouco, né, Daniel? Vai que é tu, meu garoto. 3 minutos para encerrar. Olha, dizer para você, já respondendo a sua pergunta sobre essa questão para o ano que vem, por exemplo, é de que a verdade ela é libertadora, né? Mas, infelizmente, muita gente não gosta de ouvir a verdade, né? Eu acho que ano que vem a esquerda verdadeira estará unida como sempre esteve. Agora, esperar que a esquerda verdadeira se unirá tanto na Paraíba quanto no Brasil, por exemplo, a família como famílias Ribeiro e seu partido, e achar que isso é esquerda, né? A família Maia, e achar que isso é unir com a esquerda, e há outras e outras famílias que a gente não vai colocar aqui, que estão no poder, né, há anos e anos, e a gente conhece muito bem, vai desembocar no que desembocou aqui na Paraíba, por exemplo, e na gestão que nós temos hoje, né, e, consequentemente, no Brasil. A esquerda verdadeira estará unida. Agora, essa falsa, né, essas pessoas que estão infiltradas, por exemplo, se dizendo esquerda, continuarem compondo com pessoas, né, que fazem esse tipo de diálogo, aí é um equívoco e que provavelmente fará com que o Brasil continue nesse modelo que a gente está aí, né? Mas a verdadeira esquerda continuará unida. E aí ter o exemplo, por exemplo, de um partido como a Unidade Popular, a Rosilene está aqui como presidente estadual, colocou a importância dos núcleos de base que a Unidade Popular vem fazendo dentro dos territórios, por exemplo, discutindo enquanto os outros partidos estão exclusivamente preocupados com a campanha política do ano que vem, a Unidade Popular está discutindo programas de uma pessoa sustentável e o impacto que isso terá na vida do cidadão pessoense, por exemplo, com a retirada de mais de 1.000 famílias do Complexo Jaguaribe. Então, é mostrar que os partidos de esquerda têm que fazer essa discussão de fato, de que cidade, de que estado, de que país, de que sociedade nós queremos, mas fazer essa discussão com as pessoas. Então, essa esquerda, ela continuará unida, ela vai seguir unida e vai discutir um país melhor. Agora, nós precisamos, de fato, separar o joio do trigo para fazer com que o nosso país saia dessa fossa que se encontra, e aí volto a repetir, não adianta apenas, nesse momento, fazer o impeachment desse governo. Nós precisamos, além de fazer o impeachment desse governo, e aí é importantíssimo que os partidos de esquerda façam essa discussão, e continuem fazendo as solicitações, porque ele já cometeu vários crimes que garantem o processo de impeachment, mas nós precisamos, volto a dizer, fazer como países europeus fizeram, né, com resquícios do nazismo e do fascismo. Essas pessoas não podem ficar soltas, né? Elas não podem ser, por exemplo, a fagulha que pode culminar em um outro golpe ainda pior para o Brasil, né? Então, a gente precisa fazer com que a esquerda esteja mais fortalecida do que nunca, para que em 2022 a gente possa mudar essa realidade e discutir uma nova economia para o povo trabalhador do nosso país, né? Maravilha, foi um prazer imenso estar com vocês. Eu agradeço também a TV Roda de Conversa. E Daniel deixou um tema para a gente debater em outro momento. Separar o joio do trigo para não cometer os mesmos erros. Isso é importante. Forte abraço para Ricardo, Daniel, Rosilene. Um beijo no coração. E a TV Roda de Conversa continua. A programação continua até as 9 horas. Não sai daí. Vem o próximo bloco, com mais debate, com mais conversa.